E existem outros tipos de formas de endereçar que a gente chama de variáveis. Quais são essas variáveis? Eu tenho aqui as duas que vocês mais vão ver sendo aplicadas aí no ambiente industrial, é essa aqui, ó, inteiro, tá vendo? Que é dado por N7. Isso aqui é um espaço de memória, até como se eu estivesse armazenando algum valor em algum espaço de memória do PLC. Quer dizer com isso, imagina que você tenha lá um sensor ligado a uma entrada do PLC, esse sensor está variando os valores dele aí, por exemplo, de 0 a 10 volts. Você precisa talvez pegar esse valor e armazenar em algum espaço de memória do PLC. Uma opção é você armazenar esse espaço, esse valor, nos espaços do tipo N7. O nome inteiro é porque ele não aceita valores decimais. Então, se você manda salvar nele um valor, por exemplo, de 1.3, ele vai truncar o valor e vai salvar só 1, tá bom? Se você pede lá, por exemplo, grava aí 2.4, ele vai truncar o valor e vai salvar só 2, porque ele só salva números inteiros. Então, se eu quiser uma precisão maior e usar números decimais, não tem jeito? Tem. Você pode usar aqui as variáveis do tipo flutuante, que está escrito aqui como F8, ó, que é float. Então, esse float aqui, ele grava valores decimais também. Então, se você quiser gravar nele 1.5, você consegue. 1.5 vai ficar salvo aqui no espaço de memória. E esse endereço aqui é o endereço para você acessar a posição de memória que você quer. Então, se em alguma parte do programa lá, você coloca lá, por exemplo, F8 2.0 dividido por alguma coisa, ele vai vir aqui, vai pegar o valor que está em F8 2.0 e usar lá na operação. Esses dois aqui, né, igual eu falei, são os dois que mais vão ser usados aí, né, no ambiente industrial. Por quê? Porque para você trabalhar com sinais analógicos, você precisa de valores que variam de 0 até 5 volts, por exemplo. E são valores que têm picado no meio, né? Então, um momento está mandando 1 volt, outro momento lá está mandando 2.2, outro momento está mandando 4.5. Então, para trabalhar com essas variáveis analógicas, você precisa ter esse valor salvo em uma variável que seja adequada para esse tipo de situação. Certo? Só para ter um exemplo disso que eu falei, a gente tem, por exemplo, aqui, olha, as instruções de comparação. Tá vendo? Essa instrução de comparação é muito interessante. Permite que você compare dois limites, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, low, esse low aqui é limite inferior. Imagina aí que eu quero o valor aqui inferior de 10. E limite superior, eu quero um valor de 30. Esse teste aqui é a variável que eu quero testar. Então, toda vez que a variável que eu quero testar tiver entre o valor de 10 e 30, ele deixa essa saída aqui verdadeira, ela deixa a linha verdadeira. Se não tiver, ou seja, se extrapolar para baixo ou para cima, abaixo de 10 ou acima de 30, deixa essa saída aqui falsa. Tá? Vamos ver como é que funciona? Olha só. Eu vou endereçar aqui com aquelas variáveis que eu falei com vocês. Por exemplo, aqui, ó, N7 2.0. Vou usar N7 2.0 aqui. Fazer o download. Vamos ver aqui, N7 2.0. Bom, vou colocar aqui então o valor de 5, por exemplo. Se isso aqui fosse no PLC real, aqui já funcionaria, tá? Mas deixa eu fazer um teste aqui para ver se ele aceita com variável. Colocar um valor aqui N7 2.1 e aqui N7 2.2. N7 tem 5, N1. Vou colocar N1 aqui em 2.
N7, vou colocar aqui em N7, eu vou colocar em 10. É que ele aceita só valores que estão dentro das variáveis. Então, olha só. Eu coloquei um limite inferior aqui de 2, igual estou mostrando aí, ó, e um limite superior de 10. E a variável que está sendo testada é o N7 2.0, que eu aqui, por algum momento, coloquei o valor aqui igual a 5. Então, enquanto esse N7 2.0 tiver maior que 2 e menor que 10, essa saída aqui fica acesa, porque, né, a linha tá verdadeira. Se eu coloco aqui, por exemplo, olha, no N7 aqui eu coloco o valor de 1, a saída ficou falsa, por quê? Porque 1 está abaixo do limite inferior. E da mesma forma, olha, se colocar 3, está dentro, vai acender. E se eu colocar um valor aqui acima de 10, por exemplo, colocar o valor de 11, vai desabilitar. Tá vendo? Então, essa instrução aqui de limite compara se o valor aqui da variável de teste está entre o intervalo. Beleza? O próximo que a gente tem aqui, em comparação também. Vamos nesse mask aqui, por enquanto, não. Vamos nesse EQ. Esse aqui compara só se é igual. Se for igual, ele deixa a linha verdadeira. Se for diferente, ele deixa a linha falsa. Então, vou colocar aqui N7 2.1 e nesse outro aqui, vou colocar N7 2.0. Bom, aqui, ó, 2, a pergunta que esse bloco faz é o seguinte: 2 é igual a 11? Não é igual a 11. Então, ele deixa a saída falsa. Se por algum momento eu for lá e mudar, né? Vou colocar aqui N7 2.1, vou colocar 11 também. Ó, coloquei aqui 11 igual a 11, habilitou lá, dizendo que é igual. Se eu tiro, por exemplo, aqui, vou colocar 11 igual a 10. 11 igual a 10? Não é, então a saída fica falsa. Bom, para que isso serve, né? Isso aqui é muito interessante porque você pode colocar aqui também valores do acumulador, tá? Então, você pode comparar, por exemplo, quando for 8 horas em um acumulador de contador e 30 minutos no outro acumulador lá do contador, né, indicando 8,6, você aciona uma saída. Né? Imagina aí talvez um sinal de escola, alguma coisa, né? Esse bloco ele pode contar, ele pode comparar, por exemplo, se uma determinada hora é verdadeira. Se aquela determinada condição for verdadeira, ele aciona a saída, né? Em um intervalo lá que você programar. Tô falando o seguinte, olha, eu posso deixar aqui, olha, como sendo um acumulador. Eu coloco assim, ó, 3T4, por exemplo, 2.0, ponto ACC. Nesse momento aqui, o valor que tiver no acumulador desse temporizador aqui, ó, ou seja, aquele tempo que fica passando lá, ele interpreta aqui como sendo uma variável e compara com o valor que está aqui, né, no source B aqui, na entrada B. No instante que isso aqui for verdade, ele aciona a saída, né, e deixa as coisas acontecendo de acordo com a lógica. É muito útil isso aí também. O próximo aqui que a gente tem, também ainda na comparação, é o NEQ. Esse NEQ, o próprio nome já diz, né? Ele só vai fazer a leitura aí e ver e acionar a saída se não for igual. Então, toda vez que o que está aqui em source for diferente do que está em source B, ele aciona a saída. Se for igual, ele não aciona a saída. Então, é como se fosse o inverso desse bloco de cima, né?
Então, só para a gente ver funcionando, ó, N7 2.1 e aqui N7 2.0. Então, ó, 10 é diferente de 11, é diferente de 11. Então, saída acionada. Se 10 for igual a 11, ele não aciona. Eu vou colocar aqui, ó, saída é 1, vou chamar ela aqui de 10 também, para ficar os dois iguais. Na realidade aqui, 10 N70 aqui não habilitou, porque, hein? Tá vendo? Assim, tem que prestar bastante atenção na hora que vocês estiverem simulando com esse programa aí, porque às vezes ele dá uns erros assim, ó. Tipo aqui, olha, aqui está simulando normal, eu coloquei dois valores, porém aqui não atualizou os valores, olha. N7 2.0 aqui continua em 11, tá vendo? Aí às vezes você acha que o erro tá no seu programa, mas não tá. Beleza? Quando acontece isso, você dá um outro download aqui. Ah, e agora atualizou, tá vendo lá? 10 e 10. Beleza? Nesse momento a saída não tá acionada, porque tá igual, né? Vou mudar aqui para 11, diferente, acionou lá. Acionou a saída, tá tudo ok. Beleza? Assim que esse bloco funciona.